Bom, todo mundo aqui estava discutindo quais são as propostas. Muita gente vota, inclusive votou em você sem saber o que você vai fazer. Lógico, tem uma identificação, rede social, mas quais são as suas propostas agora eleito? Bom, começo pelas mais polêmicas? Pode ser, porque Aliás, só tem proposta polêmica. Então, a primeira proposta que eu tenho é a gente impedir que crianças sejam submetidas a terapias hormonais para redesignação sexual, porque eu acho que isso não é o tipo de coisa que se faz com criança. Esse tipo de procedimento tem consequências nocivas para a criança, incluindo possibilidade de câncer, possibilidade até de morte dessas crianças, esterilização, então consequências que podem durar para o resto da vida, tudo em nome de uma ideologia, que é a ideologia de gênero. Então eles criam as abstrações teóricas deles nas cabeças deles e tentam impor para a sociedade. E eu, como vereador, vou trabalhar para que isso não aconteça. O fortalecimento de instituições pró-vida aqui na cidade, destinando emendas para que mulheres entendam que existe outra alternativa que não matar os próprios filhos. Matar é a forma, muitas vezes, mais fácil de se livrar de um problema, mas ela não é moralmente aceitável. Então, eu acredito que na cidade de São Paulo eu vou ter um discurso e um trabalho no sentido de conscientizar as mulheres de que a vida é sempre o melhor caminho e investigar, fazer a CPI das ONGs aqui na cidade. ONGs essas que recebem milhões de recurso público e não resolvem o problema. E não dão satisfação de por que estão recebendo esse dinheiro. Então a gente vai abrir essa CPI para investigar. Vamos investigar também as invasões que exploram pessoas humildes aqui na cidade de São Paulo. Recebem muitas vezes também favorecimento do Estado e eles têm que dar satisfação sobre o que eles estão fazendo com tudo isso. A gente tem que passar limpo São Paulo para que a gente possa finalmente endireitar a cidade. São Paulo é uma cidade difícil, né? Enorme. E vota mal São Paulo. Tô nele, pô. Você tem que pensar que São Paulo já votou no Pita. Já votou na Erundina. É verdade. Na Marta. Na Marta e já votou no Dr. Paulo. Verdade. Vote no Pita. Na direita e na esquerda. É verdade. É uma desgraça. Tem cardápio pra E você vê, curioso, você sabe que curioso é a elite paulistana. Na elite paulistana ganhou a canhota. Sim. E é uma canhota que ganhou, que é uma puta canhota. É pra lá do Rivelino. Tá bom. Do Rivelino. Chuta no escanteio esquerdo. Não é longe pra ganhou essa canhota porque eu acho que essa elite quer que o pobre continue a ser pobre. Claro. É óbvio. Porque essa canhota, o objetivo dela é deixar pobre, que ela pega o voto do pobre. Então, se você é um candidato que pega só voto de pobre, você quer que ele mantenha esse pobre, porque ele te dá o voto. Sim. E essa elite quer... O que você acha, professor? Dessa elite ali, daquela região. Ali. Isso. Como é que chama? Faria Lima. Ó, Perdizes, Pinheiros, Vila Mariana. Jardim. Sim. Jardim? Deu Jardim. Sua região. Não, eu sou lá Pinheiro. Aí, ó. Pinheiros também. Pinheiro, eu sou alto. Perdizes. Pinheiros, né? Claro, Pinheiros, você não foi votar lá? É vermelho inteiro lá, pô. Qual é a como é que você avalia isso? Essa votação do... Rapaz, tem um filme que é da história da Margaret Thatcher, chama Dama de Ferro. E nesse filme, a Thatcher, numa discussão dela lá, ela fala assim: vocês, não é que vocês gostam dos pobres, não é que vocês querem ajudar os pobres, é que vocês se sentem culpados por terem herdado e não terem conquistado, construído o próprio patrimônio. Então vocês tentam compensar essa culpa que vocês têm com assistencialismo. Muitas vezes um assistencialismo burro e que prejudica até mesmo os mais pobres. Então eu acho que é isso. Não é que eles amam os mais pobres. É que eles têm esse discurso de assistencialismo porque é a elite caviar, que não trabalhou para conquistar, nunca construiu uma empresa, nunca produziu riqueza. E daí, como eles herdaram, como eles têm uma posição social privilegiada, eles acham que eles são os tutores dos mais pobres. E os mais pobres não podem ter opinião. A ponto de que quando alguma pessoa mais humilde, ela vota em um candidato como eu, eles falam: não, como um pobre está votando em um conservador? Como se eles pudessem tutelar a opinião pública. Mas o povo vota em quem ele quer. O povo vota em quem ele quer, ou seja, o socialismo escolheu as periferias, mas o pobre das periferias escolheu a religião evangélica, escolheu a religião cristã
e escolher ter os próprios valores e não ser tutelado por essa esquerda caviar. Ô Pavanato, você acha que isso está mudando do pessoal da periferia mudar o voto, começar a prestar atenção com as redes sociais também, absorvendo mais conhecimento? Esse negócio de você ter aquele... Porque a gente observa isso, que isso vem mudando nas últimas eleições, de você ter aquele lugar que sempre votava daquele jeito. A gente vê isso mudando em vários estados aqui no Brasil. Você acha que isso vai mudar cada vez mais e você acha que é por causa da internet? Eu tenho certeza. É uma tendência das redes sociais. O perfil do eleitor que votou em mim na última eleição que eu disputei para deputado e agora mudou muito. Fui pro Capão, Parelheiros, e o nível de reconhecimento absurdo. Muitas pessoas declarando voto, muitas pessoas inclusive dizendo, olha, mudei minha opinião por assistir os seus vídeos. Então, mas me fala uma coisa, quando você vai lá para Parelheiros, para lá, Zona Norte, Zona Leste, os caras te reconhecem? Então é rede social. Rede social. É rede social, né? Ele bomba, né? Pulverizado meus votos na cidade, né? Em todo rede canto. social. Na rede social que é o... É por isso que existe uma tentativa da esquerda de calar as redes sociais, porque eles não sabem fazer rede social e a gente sabe. Então, com muito menos recurso, a gente faz mais voto e muda realmente a opinião das pessoas, chegando inclusive nas periferias que tradicionalmente eram dominadas pela esquerda. Mas você acha que, por exemplo, esse negócio do Marçal, dele pegar os cortes e ficar colocando o corte, você acha... Porque tudo bem, é uma estratégia, mas a gente sempre quer uma coisa mais justa. Você acha isso Você acha justo isso na competição? Eu acho justo. Quem souber fazer os melhores cortes vai levar vantagem. Livre mercado. Mesmo que seja meio roubadex? Não acho que é roubado. A pessoa que quiser buscar informação, a pessoa que quiser assistir um debate inteiro, ela vai lá e vai assistir. Agora, se tem gente que é incompetente para usar as redes sociais e por isso quer trapacear, quer roubar no jogo, é problema deles. Escuta, Emílio, é uma ferramenta que todo mundo tem a possibilidade de utilizar, como tem no na TV Espaço TV. Eu não estou julgando. Não, a gente está discutindo. Eu não estou julgando, eu só na TV tá aberto lá, o cara também. E o fundão? E o cara que tem um dinheiro imenso lá para fazer a publicidade? O Pablo Marçal, tirando a estratégia dele no final, que acho que foi uma porcaria, ele não teve... Me parece, né? Ele não usou fundo eleitoral. Olha o amigo do Hamas lá. Nada. Chegou o amigo do Hamas aqui, ó. Isso é uma canhotice. Olha lá o canhoteiro. Olha a barriga da sociedade aí. Esquerda com fome. Esse é o canhoteiro que a gente tá falando. Esse aí fez gorda gorda. Esse é o canhoteiro que a gente tá falando. A gente ainda vai sair no boxe, hein? Ele tem aquele véu. Ele tem aquele véu do Hamas. Deixa eu falar sério. O que eu digo é assim. Por exemplo, eu acho que o debate muito ultrapassado. Aquele negócio parece um show. Agora vamos rodar a vinheta. Aí roda a vinheta. Pergunta 1 para a pergunta 2, 10 segundos. Eu acho que devia ser uma coisa mais simples. Fala, o que você vai fazer para a educação? Fala aí, bicho. O que você vai fazer, Samidana? O que você acha? Fazer isso. O que você vai fazer por dinheiro? Deixar os caras... Eu gostei daquele modelo do banco de tempo, né? Sim, isso foi muito bom. O próprio candidato administrar isso funciona muito bem, porque torna dinâmico. Então você deixa. Se o cara quiser gastar falando o tempo todo, vai chegar no final, ele não vai ter tempo. Então, mas eu acho que devia ser uma pergunta e os caras falavam lá, porque eu não sei, eu acho que os caras vão mexer nesse negócio de corte. Eu acho que vão mexer. Proibir, você diz? Eu acho que alguma coisa... Como é que vai proibir qualquer vídeo? Não sei, alguma coisa os caras vão fazer. Tira a rede social, o alcance do algoritmo que você consegue falar direto com a plataforma, mas você utilizou com maestria a própria rede social. Tem cortes maravilhosos dele, né? Em podcast. Com o próprio Datena. O que aconteceu com o Datena lá? Perdeu. Rolou? Eu dei uma questionada nele, né? Eu falei assim, Datena, você acha que você deixou o Datena bem bravo. Aliás, que não é difícil. Eu queria... Datena tá puto com você. Eu não queria falar isso. Pode deixar um recado? Pro Datena? Datena, um senhor. Pode Fala aí, chorar, velho. Datena, que eu fiz mais voto que você. Eu fui candidato a vereador. Então, um abraço. Foi mesmo. Então, assim, o Datena, eu encontrei ele e questionei, Datena, como é que você acha que você é preparado para ser prefeito, sendo que você não tem nem equilíbrio emocional? Vou jogar a cadeira da tua cabeça, hein, velho? Botou a cadeirada. O Datena nunca foi votar na vida. Faz 20 anos que ele não votava. Aí ele falou assim, eu vou. O Palumbo falou pra ele, vai votar. Daí ele falou, a hora que ele foi votar, acho que eu votei na Tabata, meu irmão. Botei na Tabata, eu acho, velho. O Datena, ele fazia campanha de 10 passos. Ele descia, dava 10 passos, dava entrevista pra imprensa. Mas ele foi rock and roll. Ele foi passivo. Ele foi rock and roll. Mas não foi isso que perdeu. Só pela cadeirada. Isso foi rock and roll ou foi um erro um homem que tá há anos na comunicação, vai lá e perde. Ele tá falando de inteligência emocional. Exatamente. Muita gente pode ter gostado. Ninguém quase foi também. Fez... que ele fez na história. Jogar cadeira. A única coisa que ele fez foi jogar cadeira. Sensacional. E ele nem... Mas ele a única errou. coisa também. Pô, o cara ficou enchendo o saco dele. Ô, da pena. Olha lá, da pena. ele Falta de inteligência. Põe aí. Falta de inteligência emocional.
Você prefeito não, Datena? Você agrediu um outro candidato? Datena. 2. Um agressor que nem você serve pra ser prefeito? Serve, Datena? Um agressor? Tá preparado? Quem agride a democracia serve pra ser prefeito? É agressão física? É equiparado? Já respondi a você. Já respondeu? Só isso? Você não serve pra ser prefeito não, Datena? Você também merece uma cadeirada. Tá com cagada. Vai tomar uma cadeirada, viu? Pergunta com o microfone. Ainda bem que ele não tinha uma cadeira. Não, você tava... Ele perguntou. Você mereceu uma cadeirada ali. Aliás, teve um corte que o cara jogou água, que eu vi. Jogou, a gente brigou no podcast. Mas só pra complementar isso, eu acho que o Datena nem usou bem a vantagem que ele teve. Ele errou em dar a cadeirada, mas um público da esquerda gostou. E ele nem usou isso. O Datena tinha que ter saído com a cadeira pra rua, tinha que aparecer na TV dando cadeirada no PCC, sei lá. Então, eu acho... Cadeirada na corrupção, né? Eu acho que o Marçal, ele errou ali. Ele errou naquela mão. Na mão? Não, ele errou no final. Ele errou na máscara. Quando ele apareceu com a máscara, eu falei... Do que era ambulância? Fez aquelas coisas que ele fazia com Vesgo e Silvio. Eu lembrava de Vesgo e novela. Reparem! Puta, ele fez aquilo, eu falei, puta... Errou no final. Aí ele fez uma mão... Ele fez uma mão enfaixada. Um gesso meio de papelão. Aquilo eu falei, o cara nunca mais vai poder tirar esta porcaria da mão. Por que o cara vai inventar isso? Aí ele se vitimizou ao máximo. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Eu acho que ele errou feio, foi no finalzinho. Foi no final. 45 do segundo tempo, com a postagem. Não precisava. Do laudo? Não precisava. Acho que ele tava Você não acha que lá foi decisivo para ele até ir? Eu acho que ele estava numa crescente, até de acordo com as pesquisas, até mesmo internas. Sim. Acho que não ia ter como segurar ele, mas daí aquele último erro ali realmente custou o segundo turno dele. Mas posso falar? Vocês lembram do Lula com o Lula e o Collor? Claro. Que fala do 3 em 1? Sim. Que tem o 3 em 1. Sim. Isso aí sempre teve, toda eleição tem uma mentira. Sempre teve. Mas era uma mentira. A filha do Lula também. Lembra que teve isso? Mas o problema foi a velocidade, né? Ele postou e aí depois de a filha do médico. O assunto tinha morrido. Tinham falado que era um homônimo. Já tinha morrido o assunto. Aí o cara bancou até o final e cagou no pau. É isso. O problema é que quando a esquerda mente é só uma mentira, é só um erro. Agora, quando a direita mente, é na verdade um atentado à democracia. A pessoa mas exatamente. Teve dois pesos, duas medidas. Foi 2 pesos, 2 medidas, porque na eleição Janones falou que o Bolsonaro era pedófilo, tudo, ninguém tirou a rede social dele, ninguém falou nada. Se for pra prender político mentiroso, vai faltar cadeia. Pois é, então isso foi desmedido. Ele errou, cagou, perdeu pra ele mesmo. Mas aí, 2 pesos, 2 medidas e tirar as redes sociais numa velocidade, isso daí... Mas você acha que porque tirou a rede social ele perdeu? Não. Mas o ato ele perdeu. Pode ter dado um senso de injustiça, sei lá. O eleitor que estava indeciso na última hora acabou não optando por ele por conta disso. Sem dúvida. É isso. Ele perdeu pra ele. Eu percebi isso nas redes também. Muita gente me mandou também. Né? Ele deu uma entrevista, né? Agora recente, até na Jovem Pan. Mas você acha que ele perdeu porque subiu na cabeça dele também? Ele já falou, passou o cara. Porque isso aí você sabe que o poder transforma os caras, hein? Eu acho que o Marcelo tem uma coisa que ela é ao mesmo tempo o aspecto mais positivo dele e também o mais negativo. Ele é autoconfiante. Então ele colocou na cabeça dele que ele ia vencer no primeiro turno e eu acho que ele fez de tudo para vencer no primeiro turno. E essa precipitação levou ele a esse erro. Eu acho que ele achava que dava para vencer no primeiro turno. Então ele lançou aquela cartada ali, achou que ia ser a cartada de mestre. Talvez ele nem soubesse que era falso e daí deu errado. Deu errado e ele acabou ficando fora. Mas como você avalia o capital político dele? Porque ele falou o seguinte agora na entrevista, que ele vai para governador, presidência e ele também está agora com... ele tem um apoio popular para o próximo candidato que está dividido. Como você avalia o Marçal agora? Eu acho que ele tem que sentar para conversar com o Bolsonaro. Se ele tentar fazer as coisas sozinho de novo, ele vai continuar tendo problemas, vai continuar dando cabeçada. Acho que ele é um cara que ele cometeu muitos acertos, também alguns erros na campanha, mas ele conseguiu tocar no coração de muitas pessoas aqui de São Paulo, conseguiu comunicar o que as pessoas realmente tinham de sentimento, que elas queriam ouvir. Então, se ele quiser, ele tem a chance de ter um futuro político. Mas ele precisa sentar para conversar com todo mundo e combinar as coisas direito. Não adianta querer chegar dando pesada na porta que vai acabar não funcionando e ele vai continuar errando. Então, assim, se ele tiver a humildade de conversar com outras lideranças da direita, como o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que a direita unida é melhor do que desunida, mas aí depende dele, né? Não depende dos outros. Depende